Nobre amigo, nobre irmão, paz seja convosco, um bom dia para você, bom dia para a natureza que Deus fez para nós. Muito obrigado por sua presença nessa manhã. É desconhecida para mim e para você, mas conhecida já por Deus, sabendo dos perigos, das situações que você vai passar. Qual é a sua escolha hoje? Escolha servir ao Senhor independente do que vai acontecer hoje, tá bom? A nossa meditação está em Êxodo, baseada em Êxodo, capítulo 32. Assunto bastante interessante. Desde criança, desde os 8 anos, né? Eu me batizei na igreja de 27º dia e por lá já estou mais de 30 anos depois dessa data. 31 anos, né? De certa forma eu nasci em berço religioso já. Mas isso não garante que tempo de religião, de experiência, isso dá algum tipo de crédito, alguma insígnia, né? Algum patamar. Mas há uma grande responsabilidade, né? De apresentar aos nossos amigos e irmãos a experiência cristã. Até hoje estou precisando, né? Crescer, melhorar, ser um cristão de verdade, um cristão genuíno. Desde criança, fui ensinado sobre a importância dos mandamentos, de obedecer a Deus em todas as suas nuances, todos os seus detalhes. Nós temos aqui um texto bastante interessante, é objeto de muita controvérsia entre os amigos e irmãos, sobre a validade dos 10 mandamentos. É válido esses 10 mandamentos? Quem escreveu? Por qual objetivo? O capítulo 32 diz assim, né? E voltando, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas dos testemunhos nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e do outro. Então, a impressão que dá é que tem 2 tábuas assim, né? Ela foram escritas tanto da frente quanto atrás. Isso eu entendo dessa maneira, tá? São 2 tábuas escritas na frente e atrás. Então não era a ideia de que estava escrito só na frente, né? 6 de um lado e 4 do outro, etc. Dizem que estava escrito dos 2 lados. As tábuas eram obra de Moisés. É isso que está escrito? Não, está escrito as tábuas eram obras de Deus. Também a escritura é a mesma escritura de Deus, escritas nas 2 tábuas. Interessante. Isso para mim é muito claro, não tem interpretação, isso aí para mim não tem que forçar o texto para dizer, né, que é importante guardar os mandamentos. Aqui está muito claro que foi Deus que escreveu. Aí vem a pergunta, né, considerações sobre isso, que Deus escreveu para Moisés, para os judeus, né? Interessante que o argumento judeu para mim, não faz sentido não. Por quê? Não encontra guarida porque os judeus é só a tribo de Judá. Então se você fala assim, foi escrito para os judeus, você está dizendo que isso foi escrito somente para a tribo de Judá e as outras tribos, né? Agora, se você diz assim que foi dado para Israel, aí você pensaria, Israel depois que saiu da terra do Egito. Aí o seu argumento estaria encontrando, de certa forma, um argumento que faça sentido. Agora vamos fazer uma análise com relação aos textos, a outras situações, né? Bem, nós sabemos que desses 9 mandamentos, eles são, de certa forma, colaborativos para que o ser humano tenha uma vida plena com relação aos seres humanos, com relação a Deus e etc. Só o único mandamento que foi dado para Adão e Eva foi só um: guardar o sábado, tá certo? Então o sábado foi dado ali para o homem antes do pecado, que isso é importante, né? O casamento e o sábado foi dado antes do pecado entrar na humanidade. Isso é interessante. Gostaria que você refletisse sobre isso aí. E nem por isso o ser humano vai destruir o humano, né? Deu a chance dele se converter. E será que a gente não precisa guardar o sábado depois? Isso é uma outra situação. Mas nesse momento aí Deus deu o sábado para o homem, para a mulher antes do pecado. O casamento antes do pecado. E Deus agora resolveu dar esses mandamentos genéricos que servem para toda a humanidade, os 9, que é não ter outros deuses, não fazer imagem, não tomar o nome de Deus em vão, pulo o quarto. Não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, dirás falso testemunho do próximo, não cobiçarás nada e honra teu pai e tua mãe, né, e etc. 9 mandamentos, né? O sábado foi dado para Adão e Eva e foi acrescentado dentro dessa regra. Então o sábado foi dado lá,
atrás, antes do pecado, e de repente agora para Israel ele decide acrescentar, dizendo o seguinte: olha, lembra-te do dissal para santificar. Ainda está válido, embora não fale no passado, embora haja um silêncio de certa forma entre os patriarcas, mas lembra-se, vocês têm que guardar, que isso está válido até hoje. Embora pareça, né, em outros contextos, a gente for fazer análise, emendaria esse argumento, que embora o casamento, vocês estão casando com muitas mulheres, 2, 3 mulheres, a poligamia, não é porque eu não estou falando que eu estou aceitando, tá certo? Então é esse ponto que nós devemos destacar. Você pode até casar com outras mulheres, você pode até transgredir o sábado, mas não é essa a minha vontade. Agora eu vim de maneira declaradamente que o sábado é válido, então lembra-se? E Deus colocou, além dos 10 mandamentos, colocou outras regras, né? Pediu para Moisés escrever e orientar o povo quanto a casamento, quanto a vida e tudo mais. Nessa manhã eu gostaria de refletir com vocês a importância de nós declararmos os 10 mandamentos como algo importantíssimo na nossa vida. Por quê? Eu não vou ser salvo, né, por causa disso. Mas enquanto esse dia não chegar de eu estar na nova terra, no novo céu, eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus. Obedecer os seus mandamentos, sua palavra. Não é preciso guardar os mandamentos hoje? Não matar, não adulterar. Quando a gente fala assim, não precisa guardar, mas quando você depara, e quais são esses mandamentos? Não mate, eu não preciso mais guardar isso. Eu não preciso mais honrar meu pai e minha mãe. Ah, mas sim, etc. Tal. O argumento, ele às vezes entra em uma espiral de contradições, aparentemente, quando eu digo que não preciso guardar os mandamentos. O problema não está nos mandamentos, está em um deles, que é o 4º mandamento, o sábado. É interessante que o sábado, nós vamos fazer outro vídeo falando sobre o sábado, tá certo? Acompanhe o próximo vídeo, que vai falar sobre o sábado, porque ele é tão atacado e porque ele é importante. Ele não é o principal, mas ele tem um brilho especial, porque aponta um detalhe importante da criação. Mas nessa manhã eu quero refletir com você a importância de destacar que os mandamentos, eles são necessários para a minha subsistência, para o meu viver diário, cotidiano. Não é questão de salvação, não. Eu preciso guardar para poder ter vivência boa com os seres humanos, com meus semelhantes, com os negócios. Eu não posso estar mexendo nas coisas do próximo, na mulher do próximo, desejar as coisas dele, porque eu vou ter consequências bem humanas. Nessa manhã convido você a orar, que Deus nos abençoe durante esse dia que é desconhecido e possamos estar firmes e fortes. Querido Pai, muito obrigado nessa manhã, nessa brisa suave, que o Senhor aceite os nossos louvores, a nossa adoração. O Senhor permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, caro amigo, que Deus abençoe você sempre, hoje e a eternidade. Até a próxima.